está conversando sobre um caso recente de uma rebelião no sistema socioeducativo no estado do Ceará, e que um dos últimos desenrolares foi que, inclusive, alguns socioeducadores das unidades foram feitos de reféns pelos socioeducandos. Esse é um cenário de uma violência bastante extrema. Se a gente olhar para ele assim, a gente não pode perguntar, será que é uma violência mútua? Os meninos e as pessoas que trabalham ali estão se violentando? Essa é uma pergunta muito difícil, ela pede muita delicadeza de enfrentamento, ao mesmo tempo que uma resposta normativa, né? Sim, os meninos podem ter agredido os socioeducadores, isso é grave, isso merece todo o nosso respeito e consideração. No entanto, quando um representante do Estado agride alguém sob a sua guarda, sob sua responsabilidade, isso recebe outro nome, isso é tortura. Então aquilo que de um lado é uma violência, ela nunca é legítima, do outro lado ela é uma tortura. Tortura é um ato brutal do Estado sobre aquele que está sob a sua dependência. Então o que nós temos no Ceará é um Estado gravíssimo sobre a condição da socioeducação. Já há mais de um ano, inclusive, se tem uma representação do Brasil na Corte Interamericana com recomendações de crime de tortura. Então nós estamos falando de coisas diferentes. Mas aí quando então tá, a gente tá falando de tortura. Esse também não é um tema tão simples, porque a nossa tendência é imaginar tortura até por um imaginário que a gente não deve perder, que é o da ditadura, que é de uma história de tortura aí, mas o imaginário é agentes estatais, por exemplo, batendo, maltratando, machucando. E às vezes o cenário que se vê nas unidades socioeducativas é um pouco mais complexo. A gente pode estar falando de condições terríveis de vida ali dentro, para jovens, para adolescentes. Talvez a gente possa, inclusive, estar falando de uma conivência com situações de violência internas entre adolescentes. Isso poderia ser... O que é isso? É isso que nós estamos vendo nas fotos que nos acompanham. Essas são fotos que mostram a unidade que foi desfeita e que esses adolescentes foram encaminhados para um presídio enquanto esperavam para onde eles iam. Sim. E uma das histórias que se recupera de uma dessas unidades do Ceará era de que havia não só um lugar que cabiam tinham 12. Eles não saíam para escovar os dentes, para banho de sol. Era tranca, né? E esse lugar se chamava Tranca, que é um lugar que tem um nome muito significativo, que precisa ouvir. Isso nós daríamos o nome de tortura. Isso. Talvez nós não tivéssemos nenhum menino sangrando, ferido, com o corpo quebrado. Mas isso é tortura. E aí, isso é muito perturbador de imaginar um lugar como esse, que pelo nome socioeducação, unidade socioeducativa, talvez devesse parecer mais com uma escola, mas aqui a gente está contando de uma história, de um episódio que acontece dentro de uma unidade de socioeducação e termina com meninos indo pra cadeia, pra prisão. É um sistema que, de alguma medida, levou esses meninos pra cadeia. Isso nós não podemos esquecer. Se eles acabam indo, porque nós sabemos que esse itinerário carcerário aqui foi literalmente enviado pela mão do Estado.